Sejam bem-vindos à nossa aula aqui no Didática Online, onde você então é preparado para poder dar uma aula rápida, simples e descomplicada usando as ferramentas online. Eu preparei aqui um workbook que é uma sugestão de fluxo de trabalho. Como você chegou até aqui, muito provavelmente já assistiu todas as outras aulas com cada ferramenta, conhecendo como que você pode utilizar o WhatsApp a seu favor, como que você pode utilizar o Facebook Grupos, o Google Drive com todas as funcionalidades, como que você pode integrar, o Google Classroom, lá a etapa dos formulários e deixar automatizado os exercícios, a própria correção das questões junto com seus alunos, criar o seu canal do YouTube, seu Gmail, utilizar o Zoom, o Telegram, o Canva, enfim. Aqui nessa aula de hoje eu vou falar sobre o fluxo de trabalho. Então eu coloquei uma sugestão aqui para vocês e essa sugestão ela é uma sugestão muito simples, que é o seguinte: cada professor ele tem um plano de aula que ele prepara, isso já é natural. Eu lembro dos meus tempos aí de professora universitária, a quantia de planos de aula, e quando eu coordenava o curso, além do meu plano de aula, também tinha o plano de aula dos outros professores para avaliar. Então ele faz o plano de aula, isso já é natural, e envia esse plano muitas vezes para a coordenação antes ou depois da definição da plataforma, aí vai a critério de cada um. Mas o que eu vou explicar para vocês aqui mais aprofundado é como usar esse fluxo e usar cada uma dessas ferramentas digitais a teu favor e usando o que você pode pegar de melhor de cada uma e não necessariamente se fixando só em uma. Então vamos lá. As plataformas aqui. O primeiro passo seria o quê? Por exemplo, seria o professor, com o seu plano de aula, criar as suas atividades dentro do Google Classroom. Principalmente aquelas atividades em que dependem da leitura de um texto, que dependem da visualização de um vídeo, que dependem muitas vezes, de responder algumas perguntas, de marcar algumas opções, enfim. Fazendo isso, ele vai criar um ponto de controle. Por que um ponto de controle? Porque basicamente eu ensinei em uma das aulas que vocês podem utilizar o Google Formulários criando atividade interativa de forma automatizada, que é o quê? Eu vou lá, coloco um vídeo, peço para o aluno responder, coloco as opções, por exemplo, e já deixo assinalado qual ou quais daquelas opções são a resposta correta. Para quê? Para que a própria ferramenta dê o feedback para o meu aluno, dizendo se a resposta está certa ou errada, e eu, enquanto professor, possa ter os dados de todas as dificuldades da minha turma. Isso mesmo, eu vou saber quantos alunos acertaram, quantos alunos erraram, quais os alunos acertaram, quais erraram e qual questão. Então, isso faz com que eu cadastre atividade no Google Classroom, automatize essa análise do conhecimento e foque, aqui onde tem plataforma, no Zoom, ou seja, no visual, para marcar aquelas aulas, para tirar dúvida ou até mesmo para explicar um conteúdo específico que eu estou percebendo que os meus alunos têm mais dificuldade. Além dessa automatização aqui, eu posso utilizar também o Google Classroom para registrar os formulários por lá, já que lá eu consigo fazer essa automatização e pelo Google Formulários direto não é possível fazer. E vou utilizar então o WhatsApp para avisar os alunos toda vez que tem uma atividade nova ou até para enviar a atividade pelo WhatsApp, seja no grupo do WhatsApp que vocês já aprenderam a utilizar de forma fechada, com comunicação em via única, ou até mesmo eu posso usar o Facebook Grupos para utilizar todas as postagens de questões, de exercícios, de trabalhos via Facebook Grupos. Como, Daniela?
criando sempre a atividade dentro do Google Classroom e utilizando o Google Formulários. Você vai gerar um link do Google Formulários e você pode usar esse link para postar no Facebook Grupos ou até mesmo para enviar no WhatsApp. Bom, gente, esse é um fluxo de trabalho sugerido, por quê? Porque de todas as ferramentas aqui que eu estive estudando nos últimos dias e testando, eu visualizei que é a forma mais simplificada de você criar a automatização. E ela é muito importante nesse momento, afinal de contas são vários desafios aí, além de ter que assistir às vezes uma aula que não foi você que preparou, ter que preparar exercício, ter que corrigir exercício e ainda interagir tecnologicamente. Então fica a sugestão aqui para vocês utilizarem o Google Classroom como ponto de controle, usando, afunilando os exercícios e atividades todas no Google Forms. Assim vocês vão poder mapear a dificuldade e saber qual aluno está fazendo e qual não está fazendo, e trazer então a interação mais para o Google Forms e o WhatsApp, postando as atividades também no Forms. Afinal de contas, não interfere aonde o aluno vai acessar o link. Se ele clicar no link do Forms e fizer atividade, ou clicar no WhatsApp e fizer atividade, tá tudo bem, porque o propósito é que ele faça atividade. E fazer então o Zoom com os alunos para deixar as minhas aulas então mais legais ainda e para proporcionar a comunidade, Ou seja, os alunos estão lá, estão em casa, alguns com o celular, outros com o computador, não interessa, mas muitos deles estão sem se ver há quantos dias. Então o Zoom seria um momento quase como de descontração, onde as pessoas poderiam se ver, conversar, se olhar olho no olho, e isso seria uma descontração muito interessante e didaticamente falando seria importante aí para o processo de aprendizado. Eu vou mostrar para vocês agora como que uma das escolas, que é a escola aqui do meu filho, está utilizando para enviar as atividades. Então, vou pegar aqui e vou mostrar para vocês, ó. Eles fazem este formulário aqui, que é o formulário dentro do Google Documentos, e este formulário é enviado para os pais. Então, vejam, eles criaram dentro do Google Documentos um cabeçalho organizado e criaram uma organização tipo plano de trabalho para dar a instrução aos pais. Então, tem a disciplina, tem o que é para fazer, tem vídeos, olhem só, vídeo do professor falando com o aluno, e tem os links do Google Formulários que estão dentro do Google Class. Olha lá, estão vendo? Já tem a correção, tudo mais, sem pontuação, mas isso está dentro do Google Documentos. Como que eu faço isso, Daniela? Você vai fazer lá no Google Documentos, que eu mostrei na aula do Google Documentos, e onde você quiser deixar links, você pode selecionar a palavrinha e editar ela lá, colocando o seu link, Aqui eu não vou mostrar, eu já mostrei, e quem tiver dúvida também utilize a comunidade para estar enviando. Aqui é só um exemplo, tá, gente? Que você pode fazer um planejamento, colocar os vídeos, colocar as suas atividades, e eles estão usando o Google Formulários dentro do Google Class em cada atividade para poder monitorar os alunos que estão participando e que estão fazendo a atividade, cada uma delas, tá certo? Então, aqui fica a dica para vocês de utilização aí desse fluxo de trabalho, e assim você vai usar o que de melhor cada plataforma te dá para ter uma aula rápida, interativa, simples, descomplicada, tanto para você quanto para o teu aluno.